Oi galera, tudo bem? Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre fotografia. Aí você deve estar se perguntando, um videomaker pode ser um fotógrafo? Eu vou ser o mais simples possível e mais direto. Sim, ele pode ser, quer dizer, eu posso ser também, mas tem que estar nichado do que você faz. Exemplo, eu sou uma coisa hipotética, porque eu não sou. É, eu trabalho com o mercado imobiliário, faço essa área. Faz muito sentido eu trabalhar na fotografia no campo de ensaios corporativos, entendeu? Então você consegue estudar as duas coisas, porque assim, você dedica seu tempo também estudando fotografia. Então, se você consegue nichar esse público no campo da fotografia, você também precisa que esse tempo não seja gasto com um outro segmento que não faz sentido para você. Por exemplo, eu, no meu nicho, eu trabalho muito com o mercado publicitário, filmes publicitários que envolvam empresas, é, e, e porque eu tenho formação em publicidade, e também com a área de moda. Então, eu produzo muitos fashion filmes, então, tipo, consigo tirar fotos de muitos fashion filmes. É, e também eu consigo trabalhar nesse mercado publicitário e consigo fazer alguns ensaios corporativos. Então, faz sentido para mim. E então você também consegue é, nichar o seu público em num outro serviço, entendeu? Então é muito legal isso. Agora vamos para as etapas que eu coloco como 5 tópicos para você fazer um ensaio fotográfico e, e conseguir organizar todo o seu workflow. Primeiro, você precisa definir um conceito. Conceito eu coloco como mood, como estilo de fotografia, e aí depende muito da sua jornada na fotografia. Então, eh, pode ser que você ainda esteja meio que se identificando, mas também pode ser que você goste de fotografar um estilo. Fotografia de rua, fotografia de estúdio, fotografia que envolvam um ensaio corporativo, por exemplo. E eu particularmente, eu consigo fazer alguns outros ensaios, mas sempre que envolva pessoas. Eu digo, por exemplo, eu sou do mercado que consegue trabalhar com o mercado publicitário, mas eu não consigo fazer infoproduto. Infoproduto é quando você faz a captação de um produto e faz toda aquela ambientação, com cenário, com a apresentação de um produto. Eu, como demanda um tempo de também estudo para isso, já tentei estudar, mas não foi muito minha vibe. Então, quando o cliente me procura para fazer é, uma captação de produto, eu já falo, ó, não é meu nicho, entendeu? Ou então, fazer ensaios de casamento. Depende. Se for um ensaio em estúdio, eu consigo fazer. Agora, se for um ensaio não, uma cobertura de evento, aí eu já falo, não é comigo. Porque você precisa ter essa visão de fazer um clique rápido, que seja espontâneo, na hora. Tem a noiva e um familiar se encontrando, então, tipo, eu já não tenho esse domínio e esse esforço para aprender isso, entendeu? E outra coisa também nesse campo do conceito que eu coloco, referências. É, quando você está começando, você vai sugar bastante de referências. Com o tempo, você vai percebendo que, sim, cada ensaio tem um estilo de, cada ensaio tem um estilo de fotografia, mas você ainda não tem no início, né, sua essência, seu estilo. Então, com o tempo, isso você vai amadurecendo e colocando no seu trabalho, beleza? Equipamentos. Quando a gente fala sempre de vídeo, a gente fala de decupagem, né? Mas na fotografia a gente precisa também. São duas áreas que meio que trabalham junto, né? Você percebe que tem um diretor de fotografia, né?
E por mais que não seja um fotógrafo naquele momento, mas ele meio que faz um cenário, ele faz uma alusão de todo o campo e ambientação da videografia. Então, é importante a gente meio que entender o processo e saber como fazer. E nesse segmento de equipamento, você precisa, por exemplo, eu antigamente, tanto como quando eu ia fazer captação de vídeo e fotografia, em um ensaio e tudo mais, eu levava um monte de equipamento e a maioria nem usava. Então, eu aprendi a listrar meus equipamentos com o tempo, por mais que a gente lixe, mas é listar mesmo. Tipo assim, às vezes a gente fala, se acontecer alguma intercorrência, blá, 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 blá. Não, você tem que saber o que é essencial para você poder levar, entendeu? Porque quando você vai para uma diária que em uma rua, ou na casa do cliente, ou na empresa, você precisa ter noção que aquilo vai te demandar um tempo de você transportar esses equipamentos, entendeu? Tanto o esforço físico, como na hora, por exemplo, você pode ficar meio perdido, não saber onde estão as coisas, então você precisa ter organização, beleza? Ah, e sim, você precisa listar esses equipamentos, o que você vai fazer. Por exemplo, se, por exemplo, quando é um ensaio à noite, alguma coisa assim, eu sempre levo LEDs e Speed Life, obviamente. E, e o que mais? Eu acho que é só. É, na fotografia você consegue ser mais rápido e levar menos equipamentos do que quando você vai fazer vídeo. Então é mais tranquilo. E outra coisa, quando você for fazer também essa lista de equipamentos, lembre-se quando você for fazer, você está ali como fotógrafo, porque no início eu sempre confundia. Poxa, eu preciso fazer um videozinho, alguma coisa assim. Não. Se você lá está como serviço de um fotógrafo, delimite o que você vai fazer, porque senão acaba lhe sugando uma jornada de trabalho que você nem estava sendo pago para isso, beleza? Agora, outro tópico é nicho. Nesse tópico, você vai colocar para você, por exemplo, vou dar uma questão que existe em muitos influencers. Lá eles colocam sempre lifestyle. Eu trabalho com lifestyle. Ninguém trabalha com tudo, entendeu? Você sempre está delimitado a um tipo de job quando você vai trabalhar com isso, né? Então, as marcas, quando vão te procurar, você está influenciando pessoas de um determinado segmento, de moda, de publicidade, que envolvam um determinado tipo de produto, pode ser de cabelo, pode ser qualquer coisa, entendeu? Então, você precisa ter, com o tempo, né, saber o que eu gosto de fazer e o que eu sei fazer, beleza? Agora, direção. Apesar de as pessoas acharem que você está num segmento que é de fotografia, você não vai ter que fazer a direção da pessoa. Muito pelo contrário. O que eu sempre, na minha jornada na fotografia, eu aprendi com o tempo, é que você vai dirigir cada um tem seu estilo também. Por exemplo, existem fotógrafos que têm uma direção mais orgânica, digamos assim. Tem outros que são mais persuasivos e tem outros estilos de pessoas que fazem de sua direção. Eu coloco nisso para cada tipo de modelo que eu vou registrar. Por exemplo, quando a modelo tem experiência, eu sempre deixo que ela faça suas poses, seus estilos de posar mesmo para mim, no caso. Sempre dou dica, porque às vezes fica assim,
sem cabeça na hora para pensar em uma pose, algo assim. Então, eu na hora dou algumas sugestões e tudo mais, mas é menor quando uma pessoa tem muita experiência em modelar. Agora, quando a pessoa não tem, e pode ser que aconteça de sua modelo, quando eu falo modelo, não estou falando de uma pessoa profissional, tá? É a situação em si. Então, às vezes a modelo não tem experiência alguma. Você vai, por exemplo, fazer um ensaio corporativo. E aí, sua cliente, ela não tem experiência em fazer estúdio, nunca esteve em um e tudo mais. Então, você precisa ter uma direção mais assertiva e mais persuasiva também. Então, depende muito do que está acontecendo e o seu estilo de cliente, entendeu? Agora, sobre pós-produção. A pós-produção depende muito da sua proposta. Então, vou passar para a tela de como você chegar a um resultado na sua fotografia o mais profissional possível e um tratamento de pele adequado para o seu tipo de trabalho, beleza? Vamos lá para a tela.